Olá pessoal, me chamo Rivaldo Alexandre, sou estudante do curso de Física e Licenciatura no período noturno. Estou aqui para poder apresentar para vocês um experimento de física, com relação a experimentos para a vida, relacionando aqui a energia, do FAO, do professor Dr. Antônio José Ornelas Farias, que seria da ministra aqui a aula de instrumentação para o ensino de Física 1, e vou trazer hoje para vocês um experimento sobre calor, temperatura. O que seria calor? Calor nada mais que uma energia em trânsito, uma energia térmica em movimento, onde correlação também a temperatura, que tem uma diferença. A temperatura ele está mais para um nível ou grau de agitação dessas moléculas. Quanto maior a temperatura, mais a agitação dessas moléculas. E vou trazer um experimento aqui do curso de Física sobre propagação de calor com relação ao aquecimento por irradiação de luzes e o efeito estufa. Durante esse experimento vamos utilizar aqui um termômetro para poder medir aqui a temperatura. Usaremos um copo plástico, totalmente vazio. Outro copo também plástico, sendo branco como esse, agora revestido de um material aqui preto, uma cartolina preta, para a gente poder demonstrar a diferença entre um copo branco, um ambiente branco, e um ambiente escuro, negro ou preto. E também com relação ao efeito estufa, vamos estar relacionando aqui a camada. Temos aqui também um plástico que vamos também utilizar no nosso experimento. Aqui seria uma liga que a gente vai poder utilizar para poder fixar o copo sobre o plástico, e nosso equipamento aqui para poder irradiar. Usaremos aqui uma lâmpada com potência de 100 watts para poder demonstrar aqui o experimento. Pronto, pessoal, com o apoio aqui de uma extensão, para a gente poder pegar aqui tomada, utilizaremos aqui essa lâmpada de potência 100 watts como o nosso sol, é feito no nosso sol, de irradiação. O comportamento dela serve para a gente poder irradiar algum material ou corpo, corpo branco, um corpo neutro, para poder demonstrar aqui a parte da reflexão aqui da luz, que ao incidir a gente tem uma energia luminosa. E utilizaremos aqui um termômetro para poder medir aqui essa temperatura. Primeiramente vamos pegar aqui um copo branco e, através da nossa lâmpada, nosso sol que está rendendo esse corpo, a gente tem mais ou menos uma distância aqui de 1 centímetro, e a gente vai medir mais ou menos aqui o comportamento da temperatura através aqui do termômetro. Eu medi esse termômetro logo no início, em formato inicial, ele tinha 23 graus, que seria a temperatura ambiente, que depois a gente vai fazer uma comparação. Pronto, esse é um tempo suficiente, mais ou menos aí 1 minuto. Deixa eu ligar aqui a lâmpada. Pronto, vejamos se o termômetro, aproximar aqui, vemos que ele começou, como eu falei, 23 graus. Hoje a gente pode ver aqui que está mais ou menos aí de 29 graus. Ele teve uma proporção, a diferença da inicial e uma final. Inicial a gente viu aí que estava 22 e final 29. A gente teve uma variação de temperatura que teve mais ou menos aí 6 graus, com um copo aqui branco. Vamos medir agora com outro revestimento, uma cartolina preta, um copo, a gente vai dizer que tem um corpo escuro, para a gente poder também comparar a temperatura, e depois vamos ver a diferença.
Agora vamos medir aqui o investimento aqui de uma cartolina, né, de cor preta ou negra escura, e vamos ver aqui o comportamento também da nossa temperatura, né, através da irradiação da nossa lâmpada aqui de potência de 100 watts, e vamos aí ter o mesmo procedimento para a gente poder ver aqui a temperatura. Volto na posição inicial aqui do termômetro de 23 graus, vamos colocar aqui e vamos medir um tempinho aí, mais ou menos em 1 minuto, para poder ver aí com temperatura sobe. Essa distância que eu peguei aqui entre a lâmpada e o copo é mais ou menos de 1 centímetro, como diz aí o nosso roteiro. Pronto, pessoal, esse é o tempo aqui suficiente. Vamos tirar aqui, vamos ver aqui a temperatura. Vamos ver mais ou menos que a temperatura, né, o outro ficou mais ou menos ali 28, 29, esse aqui ficou 28,5 mais ou menos, e esse aqui ficou quase 31. Né? Vemos que tem uma diferença entre o aquecimento e radiação através de um copo preto, copo branco e um copo preto, né, com relação a gente quando utiliza as nossas casas uma pintura branca, em comparação à pintura escura, preta, vimos que o preto ele tem um aquecimento, né, ele absorve mais essa energia aí, irradiante, essa energia luminosa, e ele transporta realmente para o ambiente uma questão de uma mais possibilidade de irradiar, né? Tem um calor maior, uma temperatura muito maior. E agora vamos fazer aqui uma comparação também com relação aqui ao efeito estufa, a utilização aqui de um plástico, para a gente poder mostrar o comportamento também do efeito estufa, dos gases aqui aderentes aqui ao nosso planeta. Pronto, pessoal, depois de deixarmos o termômetro a temperatura novamente ambiente, mais ou menos aí 23 graus. Vamos utilizar aí também agora um experimento com relação aqui ao efeito estufa, né, que é nada mais do que a ação de uma camada de um plástico, né, de uma coisa mais transparente, com relação aqui ao revestimento da cartolina preta. Fixamos aqui uma liga, uma borracha, né, para poder deixar ele bem fixado, e fizemos aqui um furo para a entrada aqui do termômetro, e vamos utilizar aqui o aquecimento novamente para poder ver como está o comportamento e a temperatura. Fizemos aqui o termômetro aqui e vamos deixar aqui aquecendo para poder ver como se comporta. Quando a radiação luminosa atravessa, né, esse meio transparente, como a atmosfera, uma pequena parte é absorvida, né, o que oferece um pequeno aquecimento adicional, né, o tipo de radiação da luz, que a gente chama de radiação. Esse efeito estufa ocorre pelo fato mais ou menos aí a questão do transmissor, do meio transmissor, a um tipo de radiação como a luz, o nome é radiação. Esse efeito da estufa ocorre pelo fato desse meio, né?
Vou finalizar aqui, vamos ver aqui o comportamento. Temos aqui que a temperatura com o efeito estufa, ela ficou mais ou menos aí 30 graus. Ela ofereceu um aquecimento de radiação que ele ficou um pouco mais do que o branco e menos do que um corpo preto, né, através de corpo preto. E agora vamos demonstrar algumas informações necessárias para vocês poderem entender como funciona. Agora vamos falar um pouco também com relação, né, a um plástico transparente, né, revestido aqui de material preto, né, cartolina preta, para a gente poder mostrar o funcionamento aqui do efeito estufa, né, como funciona. O termômetro mantemos aqui a temperatura de... Tá vendo? Ela, ó, já tá 30, pô. É que tá tocando também no bulbo. É porque eu tô tocando no caso, né? Ah, então é por isso, pô. Tá tocando no bulbo, pô. Pronto, pessoal, agora a gente vai poder demonstrar através aqui do termômetro que ele voltou aqui a temperatura ambiente de 23 graus, com relação aqui ao efeito estufa, né, como se comporta aqui o efeito estufa, a ação de gases, né, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, alguns gases, ele se comporta aqui como esse copinho aqui, revestido aqui de um material transparente, né, através aqui de um orifício. A gente vai poder utilizar aqui para poder fixar o termômetro e vamos ver aqui a temperatura também, como tem esse aquecimento aí por radiação. Depois vamos explicar aqui uma diferença, uma comparação entre os três e falar um pouco do efeito estufa através aqui do experimento. Usaremos de novo aqui novamente aqui a lâmpada. Vou fixar aqui o termômetro, vamos medir aqui um tempo mais ou menos de 1 minuto. 1 centímetro, vamos ver aqui o comportamento. Quando a radiação luminosa atravessa um meio transparente, como a atmosfera, uma pequena parte é absorvida, o que oferece um pequeno aquecimento adicional ao meio, né? A transmissão de calor por radiação, nada mais. O efeito estufa ocorre pelo fato de um meio transmissor a um tipo de radiação como a luz, não ser através de uma radiação como a luz, não algumas moléculas contidas na atmosfera, né, como o dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Aqui vamos aproximar, né, e vamos ver aqui a diferença. Já. Pronto, pessoal, agora a gente vai explicar um pouco sobre o comportamento do efeito estufa através aqui desse material, não mais que o corpo, né, branco, um copo plástico branco com a cartolina preta e escura negra e um plástico para poder observar como comporta aqui através do efeito estufa o comportamento aqui da temperatura. Está aqui a 23 graus Celsius, né, inicial aqui da temperatura, e nosso sol, né, do experimento, nossa radiação e nós da lâmpada de óxido, nós aqui vamos fazer aqui o comportamento, como se, né, qualquer temperatura.
Pronto, esse é um tempo suficiente aqui. Vemos aqui observado que ele teve uma temperatura bem maior em comparação aqui ao copo preto e o copo revestido novamente só o branco e o preto. E vimos também do efeito estufa que ele teve um aumento aí da temperatura, foi para mais ou menos aí quase 32 graus. O primeiro foi mais ou menos 28,5, o segundo foi um pouco mais de 30 e esse foi 31,5. E isso tem a ver com o efeito estufa, né? Através aqui do comportamento aqui dos gases, se comporta como o nosso Sol, que ele irradia, né, aqui a Terra, que nada mais do que um comportamento aqui de irradiação, onde ele tem aqui um efeito estufa através de gases como dióxido de carbono, né, CO2, o dióxido de nitrogênio, NO2, alguns gases que ficam inertes aqui na nossa camada aqui atmosférica, e ele preza aqui no princípio aqui da reflexão, né? Quando a gente incide aqui o raio, através aqui dos gases, ele deixa passar aqui uma reflexão, né? Ele bate e volta, a parte do princípio aqui da reflexão, né? da óptica geométrica, e através dos gases, né, que a gente tem aqui, ele tem uma densidade, uma fricção aqui tão mais condensada, né, que ele faz com que parte realmente reflita e outra parte ele deixa muito passar, fazendo que aqui o superaquecimento ele seja bem maior em comparação aqui ao corpo branco e o corpo negro. Aí esse aqui não é mais do que o comportamento aqui do efeito estufa através, né, dessa radiação. E para poder finalizarmos aí o instrumento, vamos com relação aqui à comparação de um corpo quando tem um revestimento preto com relação aqui à nossa casa, quando tem um corpo escuro, de cor preta ou escura, e um corpo branco. E vimos que com cores mais claras, né, o branco, ele teria uma sensação térmica bem melhor, bem mais agradável do que uma cor preta. Ou seja, quando for lá pintar a casa, dizemos que o copo branco ou um corpo branco na nossa casa, de branco com cores claras, ele tem uma sensibilidade bem melhor do que uma parte escura. Se for pintar a casa, o ideal é que seja de forma mais clara. E esse foi aqui o nosso experimento aqui de física, explicando um pouco sobre o comportamento aí da irradiação, né, através das sensações térmicas, e o comportamento aí de um corpo claro, branco, um corpo negro, preto ou escuro, e também como funciona aqui o comportamento da nossa atmosfera. Espero que tenham gostado.